Bom dia, pessoal! Vamos trabalhar um pouquinho matéria de matemática. Vamos abrir o nosso livrinho na página, atenção, página 68. Hoje a gente vai trabalhar sobre os polígonos. Os nossos polígonos. Aí dentro do livro de vocês tem algumas informações. Presta bastante atenção no que a gente vai trabalhar hoje, porque é bem facinho esse conteúdo, é só a gente prestar bastante atenção, tá? O professor tá aqui falando com vocês e mexendo na bolsinha, né? Procurando outra coisa. Atenção! A gente vai trabalhar os polígonos e a gente tem uma figurinha no nosso livro, deixa eu mostrar pra vocês. Esta figurinha. Olha só, a gente tem essa figura aqui no nosso livro, ó. Figura 1, 2, 3 e 4. Na figura 1, será que isso aí é uma semi-reta? Não, professora, porque não é reta, ela tá cheia de curvas. Será que na número 2 a gente tem semi-reta? Não, porque ela tá cheia de curvas. Na número 3 a gente tem semi-reta? Sim, figura número 3 tem uma semi-reta. Olha lá, começa no ponto A até chegar no ponto B. E a número 4 a gente tem aí uma figura diferente, cheia de retas, tá vendo? Cheio de retas, ó, 1, 2, 3, 4, 5 retas. E um único ponto. Então, nós vamos responder o seguinte: quais das figuras acima são exemplos de linhas fechadas? Então a gente tem linhas abertas e fechadas? Sim, linhas abertas e fechadas. Quais das figuras acima são exemplos de linhas fechadas? Qual dessas figuras é formada apenas por segmentos de reta? Só por segmento de reta? Marca aí rapidinho no seu livro. Olha só o que é uma linha fechada simples. Isso aqui é um termo interessante. Então, vou marcar ele aqui no nosso quadro rapidamente. Olha só. Uma linha fechada simples limita uma região do plano chamado de região interna. Região interna. O que isso quer dizer, professora? Observe essas linhas fechadas simples e a região interna de cada uma delas. A região interna da figura A, por exemplo, foi colorida de amarelo. Então, olha só, a região interna é o quê? A parte de dentro de uma figura. Essa aqui é a região interna. Qual que é a região interna? Essa parte de dentro aqui, ó. Então, a gente tem uma figura que não necessariamente ela precisa ser feita de retas, tá? Quer dizer que a região interna é a parte de dentro de uma figura, beleza? Por isso que a gente chama ela de interno, tá? Interno é diferente de externo. Externo quer dizer de fora, interno quer dizer a parte de dentro. Então, se a gente tem aqui uma figura e ela está toda coloridinha, essa é a região interna, beleza? Quais dessas figuras têm contornos formados apenas por segmentos de reta? Agora, segmento de reta é aquela que tem linhas que foram feitas com régua. Então, a gente tem um triângulo que tem segmento de reta e ela vai ter alguns vértices, lembra? A gente tem o quadrado, a gente tem o retângulo, a gente tem o paralelogramo, a gente tem o losango, e aí vai, né? Então, aí dentro desses exemplos, vamos lá, pertinho da câmera novamente, para vocês verem. Quais aqui que são compostos apenas por segmentos de reta? Isso aqui é segmento de reta? Não, professora, pelo amor de Deus! Por quê? Porque não são retas.
Ela é feita de linhas curvas. E esse tem segmento de reta? Ah, esse tem. E esse? Esse também. E esse? Também. E esse? E esse? Olha aqui, ó. Mesmo caso da letra A. Tá vendo? A letra A, a letra F e a letra H são as exceções aqui, tá vendo? Ele não é composto apenas por segmento de reta. Esse aqui tem 2 segmentos de reta. E essa parte aqui é segmento de reta? Não. Tem linhas curvas, né? Então, olha só. A reunião de uma linha fechada simples formada apenas por segmento de reta com sua região interna é chamado de polígono. A reunião de uma linha simples, fechada simples, formada apenas por segmento de reta com sua região interna é chamada de polígono. Então, quando a gente vê um exercício falando sobre polígono, nossa, mas esse meu retângulo aqui ficou bonito demais, retinho, hein? Então, o que é um polígono? Atenção, ó, tanto que é difícil, gente. Ó, o que é um polígono? Polígono é isso aqui, ó. Ele tem segmentos de reta, beleza? As linhas são fechadas. Então, aqui tá fechado, tá vendo? Se eu começar aqui nesse ponto, eu tenho outros pontinhos chamados de vértice. Consigo ver a parte chamada de região interior, aqui, e ele não está aberto. Então, são linhas fechadas com sua região interna preenchida. Isso é um polígono. Por que essa figura aqui não é um polígono, sendo que ela é uma região fechada? Porque ela não é feita de segmento de reta, tá? Não é feito. Então, essa aqui não é polígono. E essa aqui, ó, é polígono? Ai, professora. Isso aqui eu tenho segmento de reta AB. E aí? É polígono? Não, não, não. Por quê? Porque ela é aberta. É uma figura que está aberta. Isso aqui é só segmento de reta, tá? Então, para ser polígono, eu preciso de linhas fechadas com a região interna toda preenchida, tá bom? Não pode ter nada curvo, apenas linhas retas, tá? Segmentos de reta e também todos que sejam com a sua região interna preenchida. Se eu fizer essa figura aqui, ó. Essa figura aqui, ó. É polígono? Observa aqui. É polígono? Tá fechado. Tem toda essa parte preenchida. Mas é polígono? Não. Por quê? Porque nem todas as linhas são retas. Nem todas as linhas são retas. Essa parte aqui, ela tá curvada. Então, ela tem uma parte côncava. Então, essa aqui também não é polígono. Tá? Não é polígono. Ah, e essa aqui, ó. É polígono? Ai, professora, as linhas são fechadas. As linhas são fechadas. Tenho aí apenas retas. Ah, eu acho que é. E eu vou falar para você que não é. Sabe por quê? Porque as linhas se cruzam. E quando as linhas se cruzam, não é um polígono. Então, essa aqui não é polígono. Tá certo? Belezinha? Então, não é polígono quando tem cruzamento de linha
Então, não é polígono quando tem cruzamento de linha, não é polígono quando a figura é aberta e não é polígono quando a figura tem alguma parte que seja curva. Então, ela só é polígono se for feito de segmentos de retas, todo o espaço interno, a região interna for preenchida, não haver nenhum espacinho sobrando, e ela precisa ser toda retinha, tá? A gente consegue ver todos os vértices da figura, beleza? E não tem nenhuma linha ultrapassando uma outra, né? Então, beleza, 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 beleza. E todos os polígonos, eles podem ser classificados. Olha só, a gente vê a quantidade de lados. Quando o polígono... Aí na nossa página 69 tem falando sobre isso. Vou escrever aqui no quadro não, pra gente ganhar tempo. Para o vídeo não ficar muito longo. Então, a gente pode consultar essa tabelinha aqui, ó. Ó, quantidade de lados. Quando tem 3 lados, a gente chama de triângulo. Quando tem 4, quadrilátero. Olha o nome. Quá. Não tem o mesmo começo de 4? Quando tem 5, a gente chama de pentágono. Quando tem 6, a gente chama de hexágono. Quando tem 7, a gente chama de heptágono. Quando tem 8, a gente chama de octógono. Tem raízes lá no grego, né? Por isso que a gente tem aí esses nomes. Tá? Então, olha só, observe as figuras a seguir. Apesar de serem linhas fechadas simples, essas figuras não são polígonos, pois seus contornos não são formados apenas por segmento de reta. É o que a tia Vanessa falou, ó. Tem parte curva, tá vendo? Olha aqui, uma parte curvada. E esses aqui não são por quê? Linha aberta e linhas sendo cruzadas. Certinho? Então, agora o que nós vamos fazer? Atividade. Ó, número 1. Quais as figuras a seguir são polígonos? Marque com X. Vai marcar ó, com X somente nos polígonos. Então, naquelas que tem linhas retas, fechadas, totalmente preenchidas, não tenha nada curva e nem linhas que se cruzam. Número 2. Algumas placas de trânsito lembram polígonos. Pesquise e escreva o significado de cada placa a seguir e o nome do polígono que ela lembra. Então, o nome do polígono é muito simples, é só você consultar a tabelinha aqui da página 69. Olha os lados, coloca o nome dela lá. Agora, para que serve cada uma dessas placas? É aí que você vai entrar com o mérito da pesquisa. E a número 3, observe a figura colorida de verde neste calendário. Qual é o nome do polígono que essa figura lembra? O que está colorido de verde? Só essa partezinha aqui, ó. Qual que é o polígono que essa figura lembra? Belezinha? Ótimo. Então, vamos lá. 1, 2 e 3, página 70. Então, fazer 1, 2 e 3, página 70. Mãos à obra. Espero as fotos das atividades. Beijos. Até mais. Tchau.